E eu chamo agora a nossa outra Letícia, a Letícia Monteiro. Olá, boa tarde a todos. Sou Letícia Monteiro, estou técnica extensionista multissetorial, né, atendi né, máquinas, até artesanato, setor de cerveja, e desejo a todos uma ótima qualificação. Aproveitem para fazer perguntas. Como a minha colega Letícia falou, o Correios ele é um grande aliado na logística, né, no setor artesanato, setor têxtil, então, também de cachaça. Então, pessoal, aproveitem. Eu também provavelmente iria fazer algumas perguntas e aproveitar também o conhecimento né, da nossa convidada, Romeica. Boa tarde. Obrigado, Letícia. Gostaria de convidar também a nossa técnica Emily Oliveira. Boa tarde a todos. Parabéns pela capacitação coletiva. Muito obrigado, Romeica, por ter aceito o convite do Núcleo PX da Paraíba. Parabenizo todos os empresários presentes. E sou técnica extensionista do Polo Campina Grande, atendendo empresas também de bens, multissetorial. Estarei aqui também aprendendo, né, mais ainda com o nosso especialista Romeica e desejo uma tarde super produtiva a todos. Obrigado, Emily. Agora eu chamo o nosso apoio, Alberto Lisboa. Boa tarde a todos. Infelizmente estou com um problema na minha câmera, não consegui ligar, mas desejo que seja uma tarde muito produtiva e a gente possa aprender bastante aí com essa capacitação dos Correios. E me identificando, né, eu sou Alberto Lisboa, apoio técnico e estudante na UFPB do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas e Negociações Internacionais. Obrigado. Obrigado, Alberto. Vinícius Moraes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius, sou estudante de Relações Internacionais pela UFPB. Estou como apoio técnico do PX desde 2021 e nessa tarde gostaria de agradecer a presença de todos que puderam comparecer, especialmente a Romeica, né, pela contribuição nessa capacitação. E bem, pessoal, desejo a todos uma tarde bastante proveitosa aí, viu? Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Vinícius. O tempo de exposição da Romeica será de cerca de 50 minutos. Tempo para perguntas e respostas após a explanação será de 30 minutos. A gente pede que, junto com a pergunta, vocês também coloquem, além do nome, que instituição ou empresa você é oriundo, tá? Para que a gente possa identificar e saber de quem está vindo e para que técnico, né? Que técnico está atendendo, né? Aquela determinada empresa. A gente também vai ter um controle de chat, né, de presença no chat, mais ou menos do meio para o fim da atividade. E o formulário de avaliação, bem como o link de gravação dessa capacitação, vai chegar por e-mail para todos vocês. Tá? Então, apresentar a Romeica da Silva Cavalcante, é graduada em Serviço Social e Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, empregada funcionária, né, dos Correios há 22 anos, foi assistente comercial por 8 anos e hoje, né, está na função orientada ao comércio exterior. Atua na área comercial da empresa, foi instrutora temporária dos Correios, difundindo os conceitos de 5S, 9S, qualidade no atendimento, como também ministrando cursos de capacitação na língua inglesa. Palestrante em vários eventos sobre logística do e-commerce, marketing e eleições, todos relacionados aos serviços oferecidos pelos Correios. Eu agora passo a palavra para a Romeica, desejo uma excelente palestra. A palavra está contigo, Romeica. Boa tarde a todos, é um grande prazer conversar com vocês e compartilhar conhecimentos, né? Que a gente vai compartilhar nessa tarde. Então, os Correios, a gente tem uma vasta experiência na área internacional. De 2020 para cá, são 23 anos, que a gente tem o Exporta Fácil, que foi um serviço criado especificamente para facilitar as exportações e fomentar essa exportação no país, porque nós
éramos um país, ainda somos um país ainda que não exporta muito, nós não temos muita a cultura exportadora. Então, foi um serviço criado para o fomento da cultura exportadora no país. Eu vou explicar um pouco sobre o Exporta Fácil, que é o programa que a gente tem, e em seguida vou falar acerca de como acontece a exportação nos Correios, o que é necessário, documentação, tudo que é necessário para a gente exportar. Pode passar. O Exporta Fácil, ele é um projeto que ele foi criado em parceria, né, com os Correios, Banco Central, SESEX, Receita Federal e outros órgãos anuentes. Porque antigamente, você, para exportar, você tinha que ir até uma cidade onde tivesse aduana física. Então, por exemplo, se você tivesse no interior da Paraíba, você não conseguiria exportar. E aí, o Correio, em conjunto com o Banco do Brasil e os outros órgãos, eles formaram uma parceria para criar um serviço que fosse disponibilizado para todo e qualquer tipo de empresa, ou também pessoa física, que pudesse exportar através desse serviço, facilitando todo o trâmite da exportação. Desde trâmite aduaneiro, que fosse mais barato, porque muitas das partes necessitava de pagamento de tributo, de taxa, e para que fosse facilitado tudo isso, principalmente para o empresário. Então, pode passar. Os Correios, eles, inicialmente, até hoje, né, eles mantêm uma parceria com a UPU, né, nós atuamos com a UPU. O que é que a UPU faz? A UPU é a União Postal Universal, e ela vai facilitar diplomaticamente as relações entre os países, relações essas de serviços postais. Então, ela vai me ligar, enquanto Correios do Brasil, ao correio oficial, por exemplo, da França, da Itália, da Nova Zelândia, da China, do Japão, dos Estados Unidos. Nós vamos nos ligar através da UPU. E a UPU, ela vai fazer com que as regras elas sejam seguidas bilateralmente entre todos os países que estão ligados a ela. Pode passar. O nosso projeto, né, desde o início, ele teve... nós exportamos para mais de 200 destinos no mundo, mais de 500 mil exportações desde o início do programa foram feitas e mais de 15 mil empresas já utilizaram esse serviço do Exporta Fácil. Então, nós temos essa expertise na área, porque nós começamos, antes mesmo do Exporta Fácil, nós já fazíamos exportações, só que elas eram bem, assim, não eram corriqueiras, né? Eram muito pontuais e com um pequeno volume. Com o Exporta Fácil, nós aumentamos em volume, em quantidade, a quantidade de exportações que nós fazemos. Pode passar. Então, quais as características e vantagens? Por que foi criado, né? Primeiro, ele permite exportações de cidades onde não há presença física da aduana. Ele dispensa a habilitação no portal único do Siscomex e no Siscomex Radar. O que acontece? Se você for fazer uma exportação fora do Exporta Fácil, né, acima de $1.000, você precisa emitir a DUI. E o que acontece? Isso para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, toda exportação tem que ter DUI. E todo esse documento, o cadastramento, isso tudo é pago. E nos Correios, vocês não precisam pagar, porque o Correio faz toda essa documentação, prepara toda a documentação e não cobra nada. Vai ser só o valor do frete mesmo, porque eles vão representar o exportador durante todo o trâmite aduaneiro, junto à Receita Federal, inclusive. O registro de exportação também é feito pela gente, sem custo adicional. O custo vai ser o do frete e não há cobrança, por exemplo, taxa de armazenagem, taxa de combustível, o trânsito entre os terminais, a taxa administrativa que se cobra no país de destino. Também existem taxas administrativas que os operadores logísticos, eles cobram e os Correios não cobram essa taxa administrativa. A liberação na alfândega, ela é agilizada, porque a alfândega em São Paulo, ela está dentro das dependências dos Correios, nós temos um posto dentro das nossas dependências, então toda a mercadoria da gente passa por aquele posto e a tramitação é bem mais ágil do que se fosse pelos trâmites normais. E a consultoria gratuita, que é para toda aquela empresa a que está iniciando com os Correios, principalmente as empresas que têm contrato conosco, eu vou explicar no decorrer da apresentação,
como é que é necessário para fazer esse contrato. Mas toda essa gama de vantagens, elas foram exatamente pensadas, né? Essas vantagens foram pensadas para que o pequeno produtor, principalmente, ele pudesse começar a exportar. Porque antes não tinha essa visão do pequeno exportar, só quem exportava eram as grandes empresas e não tinha grande volume de exportação. E hoje a gente sabe que o mercado está bem aquecido e os produtores menores, os artesãos, as MEI, toda empresa ela pode exportar. Pode passar. Quem é que pode exportar hoje? Né? Pessoa jurídica de qualquer porte, as entidades sem fins lucrativos, a pessoa física pode exportar. Você vai dizer, mas como é que ela exporta? Por exemplo, um presente que ela manda, você manda para um irmão, para uma filha, para um pai. Então, isso é uma exportação, só que é uma exportação sem valor comercial. Então, a pessoa física pode exportar. O artesão, ele pode exportar, desde que ele tenha a carteira nacional de artesão, e os produtores rurais também podem exportar. Então, toda e qualquer pessoa que atinja alguns padrões que eu vou falar à frente, que a mercadoria dela atinja, ela vai poder exportar, certo? Pode passar. Quais são as características daquilo que passa pelos correios hoje? Né? Além de mercadorias para venda, as amostras, por exemplo, você vai mostrar o seu produto, digamos que você vende boné, e você tem uma pessoa interessada em Portugal, possível cliente interessado em Portugal, você pode mandar o seu boné como amostra. O correio faz esse tipo de exportação. Os brindes, uma mercadoria que vai para conserto, por exemplo, hoje a gente tem uma tramitação muito grande de produtos que a gente compra no exterior, como é o caso, por exemplo, de uma placa de computador. Você comprou a placa precisa de conserto, a gente faz esse conserto. A bagagem desacompanhada, que é o caso quando você vai mudar para outro país e manda a bagagem pelos correios, também é um serviço que os correios prestam. As exposições, você foi expor o seu produto, por exemplo, digamos que você vai para Portugal para uma feira e vai expor o boné lá. Então, você vai ter como ir através dos correios. A mercadoria, ela vai, é uma exportação temporária, ela vai e depois ela retorna. Então, todos esses produtos, todos esses tipos de envios são feitos pelos correios. Né? E os presentes também. Presente para um pai, para uma mãe, para um amigo, a gente também envia. Sempre lembrando que a primeira coisa que a gente faz é olhar na lista de proibições e restrições. Olhar se aquele produto, por exemplo, o boné, eu vou citar o boné durante toda a apresentação como um exemplo apenas. Então, digamos que você envia boné, você vende boné. Olhar se para aquele país que você está fazendo sua negociação, se tem proibição desse produto, se tem alguma restrição, se precisa de algum certificado. Porque tudo que a gente providencia com antecedência para melhorar a nossa exportação é válido. E aí nós vamos ter um trâmite bem mais rápido, vai chegar com menos dificuldade, né? Com nenhuma dificuldade, na verdade, até o seu comprador. Então, tudo que a gente possa saber sobre aquele nosso produto, naquele país específico, é importante, porque de país para país, os produtos, as restrições e proibições, elas mudam. Né? Muitas vezes, um produto que é aceito em quase todos os países encontra alguma restrição muito pequena, muitas vezes é só um documento que você tem que providenciar, e a gente consegue identificar isso antes, providenciar a documentação e seguir com esse produto. Pode passar. E quais são os produtos aderentes ao Exportar Fácil? Nem todos os produtos vão ser aderentes ao Exportar Fácil. Por quê? Porque nós temos algumas limitações de criação de serviço, né? Limitações legais, né? E limitações também que eu vou explicar aqui mais. Por exemplo, se eu tenho um carro, eu posso exportar pelos correios? Não, porque eu tenho uma limitação de tamanho, né? De peso também. Então, não tem como exportar um carro pelos correios. Por exemplo, um container de arroz, eu posso exportar pelos correios? Não. Como é que eu posso exportar? Todos aqueles produtos que são livres à exportação e não sujeitos a procedimentos especiais. Os que não necessitam de refrigeração, por exemplo, eu não posso exportar. Eu posso exportar. Porque se necessitar de refrigeração, não tem como exportar pelos correios. Tem que ser fracionáveis em até 30 quilos, ou seja, são caixas com tamanho específico, que eu vou colocar aqui na apresentação, e fracionáveis em 30 quilos. Como é que eu tenho 300 quilos? Aí eu vou lhe perguntar, eu posso exportar? Depende. Você pode dividir o seu produto em caixas de 30 quilos? Sim.
eu vou mandar 50 caixas. Não existe limite de caixa, entendeu? De peso, desde que seja fracionável em caixas de 30 quilos. Não ter um prazo de validade muito curto. Eu não posso exportar, por exemplo, pelos correios hoje carne, né? Tem um prazo de validade curtíssimo. Então, a carne, sem ser carne salgada, é aí que eu não posso mesmo. Por quê? Porque não tem como eu garantir que esse produto vai chegar em boas condições no local que vai importar. E não pode se enquadrar nas proibições e estar preparado para as restrições do país de destino e trânsito interno no Brasil. O que acontece? Por exemplo, uma proibição que é comum. Proibido enviar produtos cortantes. Por exemplo, um alicate. Eu posso exportar alicate? Não, porque não é permitido. Há uma proibição para o alicate. Então, eu não posso exportar. E essa lista de proibições e restrições, ela está no site dos Correios, ela é atualizada. Então, vocês podem ver que a gente pode, através da consultoria, a gente sempre olha. É bom a gente olhar isso na negociação. Meu produto tem alguma proibição para o país, para Portugal? Por exemplo, o boné. Digamos que eu exportei muito para Portugal, mas agora eu vou exportar para Londres, para a Inglaterra. Existe alguma proibição? Existe alguma restrição? Tem alguma documentação necessária? Eu gosto sempre de frisar isso, porque esse muitas vezes se torna um embargo para o produto. Assim, numa situação que você passa muito tempo para que aquela exportação seja concluída, exatamente pela falta da documentação. Porque eles se identificam, e solicitam a documentação, aí você vai providenciar. Se tivesse preparado tudo com antecedência, a mercadoria teria ido sem parar em canto nenhum, porque eles olham a documentação, veem que a documentação está correta e enviam. Pode passar. Quais são os principais destinos hoje nos Correios? Primeiro, Estados Unidos, aqui está em volume de exportação. Estados Unidos, Portugal, Japão, Canadá, Reino Unido e Alemanha. A gente exporta para mais de 200 destinos, mas esses são os destinos onde há mais exportações. Pode passar. Quais são as modalidades de serviço que a gente trabalha hoje? A gente trabalha com 3 modalidades. Claro, o carro-chefe é a modalidade expressa. Por que a modalidade expressa? E aí tem as vantagens da modalidade e as características. A modalidade expressa, ela tem prioridade na entrega do objeto. Então, toda mercadoria que vai pelo expresso, ela tem prioridade diante das demais modalidades. Ela vai ser até 30 quilos e ela é a única modalidade que tem rastreamento total, completo. Você pode até dizer para mim, Romeica, mas eu já mandei pelo standard e teve rastreamento. Ótimo. Mas no acordo que existe de cooperação entre os países, não existe determinação para rastreamento internacional, no caso fora do Brasil, na modalidade standard. Então, vai acontecer algumas vezes que a gente vai, muitas vezes, na verdade, que a gente vai solicitar o rastreamento, né? Não houve rastreamento. E foi pela modalidade standard, e o país vai dizer, não, nós não temos a obrigação de colocar. Então, vai diferenciar muito, às vezes, até de alguns lugares dentro dos Estados Unidos, tem rastreamento e outros não tem. Então, a gente não tem como fazer, no caso, uma reclamação, como solicitar. Já no Expresso, não. Eu tenho como exigir o rastreamento, porque ele faz parte, ele é inerente ao serviço. Então, ele tem rastreamento completo nacional e o rastreamento internacional. Já o standard também é até 30 quilos, só que ele vai ter um rastreamento parcial, ou seja, rastreamento apenas no Brasil. Saiu do Brasil, o rastreamento não é obrigatório. E o econômico, ele tem rastreamento limitado, ou seja, ele tem rastreamento a saída só e a chegada lá no destino. Às vezes tem a chegada. Então, é um rastreamento bem, assim, diferente dos outros, não é ponto a ponto. E ele só vai até 2 quilos. É um serviço que a gente praticamente não aconselha enviar. Só se for algo muito assim, que não tiver prazo nenhum para entregar. E numa limitação muito grande, que é a limitação do peso, né? Pode seguir. As dimensões. E aí, importante, caixas até 30 quilos, beleza, mas tem as dimensões. Então, a dimensão máxima é de 1,50 m. E a soma das dimensões, 2,80. Então, não pode passar disso. Eu tenho que observar as minhas caixas, se elas estão seguindo essa norma. Porque isso é a norma já das companhias aéreas e a gente tem que seguir a norma que foi acordada. Entendeu? E uma coisa que eu assim, gosto sempre de lembrar em relação à embalagem. No site dos Correios, a gente tem um guia de embalagem.
que muitas vezes a pessoa quer envolver no papel, não quer colocar em caixa. Lembre-se bem, principalmente se você está vendendo. Quando você vende, a embalagem faz parte da sua venda. Então, é importante que você coloque a embalagem livre de símbolos, que seja uma embalagem que tenha, no máximo, o seu endereço, a logomarca do seu produto, da sua empresa. Então, é importante que essa embalagem seja adequada, o endereçamento esteja no local correto, o produto esteja bem embalado, porque ele vai tramitar por um caminho, um percurso bem maior do que o nacional. Se nacionalmente a gente já tem o cuidado com a embalagem, principalmente internacionalmente, que é aí que a gente vai ter que ter esse cuidado. Então, colocar realmente uma embalagem que seja reforçada, que garanta que o seu objeto, que o seu produto, ele chegue no seu consumidor final bem apresentado, que você venda aquilo ali e a sua embalagem faça parte do produto. Porque é tão bom quando a gente recebe, né, um produto em casa que a gente vê, puxa, a pessoa teve tanto cuidado na embalagem, você até guarda a embalagem. Então, a embalagem é muito importante para a venda do produto. Então, sempre gosto de orientar as pessoas que façam uma embalagem correta, para que a gente não ocorra, por exemplo, muitas vezes a embalagem está com a ponta saindo, o produto pode sair por ali, ou então é fácil de rasgar. Então, muitas vezes no caminho a pessoa não colocou o endereço direito, e às vezes a gente acaba que não consegue entregar, porque o endereço não está colocado corretamente. Então, assim, é importante que essa embalagem seja bem feita. Pode passar. Qual é o custo do Exportar Fácil? Né? A simulação dos preços, ela está lá no site dos Correios, onde você consegue fazer a sua simulação, saber quais os países, quais os serviços disponíveis por país, porque muitas vezes um país ou outro não está aceitando algum serviço, até pelo próprio problema interno deles, né? Então, de repente, você vai postar para um país que não tem o standard, ou não, aí você vai ter que postar só pelo expresso ou econômico. Outro país não vai ter o expresso. Não é fácil isso, né? Não é comum a gente encontrar, mas existe. Então, é bom a gente olhar na simulação, sempre pedir, se você for pedir alguém fazer a simulação de todos os produtos disponíveis para aquele país, né? O custo vai ser o frete em reais e o valor declarado, né, que ele poderá ser de 1,5% a 2% da nota fiscal. Eu vou explicar mais adiante como é que é feito esse cálculo, para vocês entenderem bem quando necessita declarar valor ou não, certo? Sempre consultar o limite de indenização por país, isso é imprescindível, né? Porque o limite de nossa indenização para o Expresso, por exemplo, é de $10.000, mas tem países que, no caso, o limite máximo é $2.000. Então, a gente tem que estar ciente também do limite do país, porque não precisa a gente declarar 10 mil quando o país só declara 2 mil por caixa. Então, a gente teria que dividir se quisesse declarar mais, entendeu? E aí é bom, por isso que é boa a consultoria, porque a gente vê todos esses passos junto com o empresário. Pode passar. Bom, os serviços adicionais. Hoje, o serviço adicional que a gente tem para os serviços internacionais é o valor declarado. Como é que a gente cobra esse valor declarado? Toda mercadoria dos Correios, ela tem um seguro automático, ela tem uma indenização automática. Então, se eu vou mandar pelo Expresso, né, é de R$200. Então, produtos até R$200, eu não preciso declarar valor, porque o Correio já cobra. Se houver perda, né, daquela mercadoria, se houver roubo de carga, alguma coisa assim, o Correio vai pagar você o valor do produto, digamos que fosse R$200, dos R$200, mais o valor da postagem. Então, se eu paguei R$100 para mandar, eu vou receber R$300, entendeu? 200 mais os 100 da postagem. Se o produto é acima de R$200, meu produto vale R$1.000. Então, eu vou pagar por R$800, se eu for pelo Expresso, eu vou pagar 1,5% dos R$800. Entendeu? Os R$200 iniciais eu não pago o seguro dele, porque já é automático. Eu vou pagar só por R$800. É assim que funciona. Se for o Expresso, é 1,5% até $10.000. E se for o Standard, é 2% até $5.000. E o Standard é o seguro automático até R$100. A partir de R$101 já tem o seguro adicional. Pode passar.
A documentação básica, essa parte é muito importante, porque é imprescindível para qualquer envio que a gente saiba a documentação. Eu gosto sempre de falar, vou explicar já pessoa física e pessoa jurídica, mas eu gosto sempre de dizer, a mercadoria, ela vai passar por basicamente, por três locais. Ela passa pelo território nacional, ela vai passar pelo território aéreo, através das empresas aéreas, e vai passar pelo território internacional do país de destino. Então, o que é que acontece? Eu preciso de um documento no país que legalize a minha exportação comercial. O documento vai ser a nota fiscal. Então, a nota fiscal ela vai dizer para a Receita Federal que eu estou vendendo, por exemplo, bonés, citando o caso que eu já venho citando, eu estou vendendo 1.000 bonés para a Itália. Então, isso está explícito na minha nota fiscal. Estou dizendo para quem eu estou vendendo, a quantidade, o valor que eu vou receber por essa venda. Está tudo explicitado, para que seja essa exportação ela seja legalizada na Receita Federal do Brasil, para que ela possa legalizar a sua exportação. No segundo lugar, aonde essa mercadoria vai passar é no espaço aéreo. Então, eu preciso de um documento que ele legalize no espaço aéreo, que ele vai dizer a mesma coisa da minha nota fiscal, só que em outro ambiente. Então, é o documento AWB. Esse documento é emitido pelos Correios, quando você faz a postagem. Ou então, na pré-postagem também consegue emitir. A AWB vai dizer a mesma coisa da nota fiscal. Para quem eu estou vendendo, o que é que eu estou vendendo, que é uma venda, só que em outro documento para a empresa aérea. Olha, eu estou transportando por vocês 1.000 bonés que vão para a Itália e eu estou vendendo. Ótimo. O terceiro documento, ele vai ser necessário, imprescindível, para o país de destino, para a alfândega do país de destino, que é a invoice, a fatura comercial. Essa invoice, ela é feita em inglês, preferencialmente, e em dólar. Então, vai ter a mesma informação da nota fiscal, da Caixa, que eu botei lá a informação na Caixa, a mesma informação também da AWB, vai ser a informação da invoice. Vai conter as mesmas informações. Porque eu estou dizendo para o país de destino, para a alfândega dele, olha, você está recebendo 1.000 bonés que vão ser importados, no caso da Itália, vão ser importados aqui para a Itália, para fulano de Itália. Então, tudo que tem na nota fiscal vai ter na invoice, certo? Porque a nota fiscal já não vai servir para o país de destino, certo? Então, são os 3 documentos básicos. Se eu sou pessoa jurídica, são basicamente esses documentos. Para a amostra, também vamos precisar dos 3 documentos. Só um adendo aqui. Se eu estou vendendo e eu sou uma empresa que eu produzo e que eu vendo, então a minha classificação fiscal na nota fiscal, CFOP, vai ser 7101. Se eu sou uma empresa que eu estou revendendo, eu comprei o boné da empresa X e estou revendendo, então é 7102 quando eu vou fazer a nota fiscal. A classificação fiscal ela é imprescindível que vá correta na documentação. Se eu vou mandar uma amostra, ela não tem fim comercial, né? Eu vou emitir uma nota fiscal, mas com o CFOP, com o CFOP 7949 e colocar que lá são amostras. Porque isso está dizendo que não tem valor comercial, ou seja, eu estou mandando aqueles bonés, 1 ou 2 bonés ou 3, para a pessoa conhecer o meu produto, ter uma amostra do meu produto, entendeu? Se eu sou pessoa física, eu não preciso da nota fiscal. Mas eu vou precisar da AWB, que o Correio vai emitir, e a fatura comercial que o Correio também vai emitir, como pessoa física. Vamos lá. E se eu sou artesão, vou precisar da Carteira Nacional de Artesão, né? Vai ter o artesão que vai mandar só com a carteira, tem artesão que manda com a nota fiscal avulsa, né? Que segue o mesmo padrão, né? Vai ter 7101, porque ele é artesão, né? Ele produz e ele vende, ou 7949, se ele for só mandar a amostra, certo? Pode seguir. E o agricultor vai ter a nota de produtor, que também é um documento que ele tem que mandar junto. Pode seguir. A documentação básica ainda. Esse é o modelo da nota fiscal. Essa nota fiscal é a DANF, certo? Tá aí. Como é que ela deve se apresentar? Onde tem o lugar ali do destinatário, remetente, os valores,
o CFOP está lá, tudo corretinho. Tem que estar, essa nota fiscal, ela é a base da venda. Então, a venda vai surgir junto da nota fiscal. E ela vai, esse documento é quem vai servir de base para todos os outros documentos que vão vir posteriormente. A WB, a fatura comercial, todos eles vão se espelhar nessa nota fiscal. Pode passar. Ela é emitida pelo exportador. Né? A WB, ela se apresenta dessa forma, é os correios que vão emitir, ou então você pode emitir através da pré-postagem, entrar no site, fazer pré-postagem, que através da pré-postagem até é atendido mais rápido nos correios, mas muito exportador não quer emitir, não tem problema, nós emitimos do mesmo jeito. Vai em 4 vias, tem que ser assinada também, pode seguir. E ela vai junto da mercadoria. Esse é o documento, esse agora é a invoice. A invoice é emitida em 3 vias. Como eu disse, é o desembaraço no destino, né? Pessoa jurídica, pessoa física também. Preenchimento em inglês, a moeda, preferencialmente dólar. Pode, se for fazer pré-postagem, pode, a pessoa emite com papel timbrado, carimbo com CNPJ, vai estar tudo lá. E ela pode ser fornecida pelos correios ou elaborada pelo exportador. É o seguinte. Nós fornecemos ela. Se, por exemplo, na nota fiscal não for colocado desconto, frete, a gente consegue emitir normalmente. Se não, a gente pode fazer ela manual também nos correios, ou então o exportador ele pode já trazer a comercial invoice feita. E eu sempre gosto de dizer, eu gosto de acompanhar essas exportações. Então, a primeira exportação, vai fazer a primeira exportação, vamos fazer juntos, né? Para a pessoa entender como é. Porque, assim, se você faz uma, as outras, geralmente as pessoas vendem os mesmos produtos, então vai ser igual. O que vai mudar vai ser o destinatário e os valores, né? Mas a mercadoria, por exemplo, boné, só eu vendo boné, então vai ser a mesma informação, entendeu? Pode passar. Esse é um modelo da... Pode clicar mais uma vez que vai aparecer outros dados. Se vocês forem, no caso, fazer essa fatura comercial, eu gosto sempre de colocar o seguinte: quando você colocar o número da fatura, bota o mesmo número da nota fiscal. Por exemplo, minha nota fiscal, vou só dizer um número hipotético, 15,45. Então, a minha fatura vai ser 15,45. Certo? Que é para facilitar, porque é um documento que ele precisa ficar guardado na empresa. E aí, se tiver alguma fiscalização da Receita Federal, com essa numeração igual, a gente consegue organizar e consegue achar o documento com mais facilidade. Porque muitas vezes eles dizem, olha, é aquela nota fiscal e aquela invoice que é 15,45. Então, aí você já vai em cima da documentação. O valor total da mercadoria tem que estar ali naquele azulzinho total lá embaixo. Outra coisa importante, se for feita pelo exportador, lembrar que sempre o nosso porto de origem, que está lá em cima, é Guarulhos, porque toda a mercadoria da gente só é escoada por Guarulhos. Então, tudo que saiu do Rio Grande do Norte, saiu de Natal, ou saiu da Paraíba, saiu do Rio de Janeiro, mas só Guarulhos que exporta. Então, eles todos vão para Guarulhos, para lá passar pela Receita Federal. Então, o nosso porto de origem no Brasil é Guarulhos. E o Intocoterm que a gente utiliza é o DAP, eu vou explicar ele mais à frente, com mais detalhes. Né? Delivered at Place. Bom, pode passar. Delivered at Place, o que é esse Incoterm? O Incoterm é um termo, né, que ele vai designar de quem é a responsabilidade na negociação. Então, toda negociação que você faz, você tem que dizer, eu vou pagar o frete. Não, eu vou ser responsável por isso, por quem vai entregar, quem vai... Então, o DAP, o que é que ele vai dizer? Qual é a responsabilidade do remetente, do exportador? Ele é responsável pelo pagamento do frete. E o destinatário, pelo pagamento dos tributos, regularização de documentos necessários no destino. Então, na prática, como é que vai acontecer? Você vai dizer, olha, o frete é, sei lá, R$200, né? Você vai pagar o frete aqui e é responsável pelo o correio vai se responsabilizar por todo o desembaraço na origem, aqui no Brasil. Então, nós vamos desembaraçar a encomenda, vamos enviar e vamos entregar a mercadoria lá na aduana.
O pagamento dos tributos no destino são de responsabilidade do destinatário. Então, se houver cobrança de valores no destino de tributos, quem vai pagar é o destinatário. Não é o exportador, é o importador que vai fazer esse pagamento. É necessário que ele entenda isso. Aí você vai dizer, Romero, todos os produtos são tributados? Não. E quais são tributados e aonde é tributados? A gente tem que ver, porque vai depender de produto e de país. Tem país que não vai tributar quase nada, tem país que vai tributar bastante coisa. Então, a gente tem que ver. Sempre é importante na negociação com o dentro importador e exportador que se coloque todas essas cartas na mesa. Como é no seu país? Não tem problema de você perguntar. Olha, eu exporto boné, eu preciso saber, eu quero exportar para a Inglaterra. Esse produto é tributado aí? Deixa eu olhar, não é tributado. Não precisa de documentação, porque tudo a gente vai ver com antecedência. Porque a pessoa já fica preparada, porque ele vai dizer, é tributado, sim. Eu vou cobrar, sei lá, vou pagar R$200 para receber essa caixa, porque há uma tributação. Então, é necessário que haja esse entendimento. E nesse Incoterm, o que é que a gente vai garantir? O desembaraço aduaneiro na origem. Vai entregar na pessoa, se tiver tributação no país de destino, aí quem vai se responsabilizar é o importador, certo? A diferença dele para o DDP, que é o outro com o termo bastante utilizado, é que no DDP a responsabilidade total é do exportador, inclusive do pagamento de tributos no destino. Né? E aí, claro, a gente tem que saber dessas negociações, porque se você vai pagar tudo, digamos, se você pudesse escolher e fosse pagar tudo, você teria que cobrar mais. Né, de quem está recebendo seu produto. Pode passar. Esse é um modelo de DANF com algumas explicações, né? Ali onde está em vermelho, pode ver que em cima são os dados do destinatário e do remetente. Olha ali que está exportação ou amostra. Então, você vai colocar que é uma exportação. Tem que discriminar isso na nota fiscal. Tem que colocar os dados todos corretos, ali o dado do remetente. Embaixo vai ter a cobrança, no caso de frete, desconto. Então, na nota eu vou colocar isso. Então, se não colocar, os Correios já emitem de cara a invoice. Se for colocar, aí a gente tem que fazer um invoice manual. Mas, de qualquer forma, a gente ajuda todo o processo, tá certo? Pode passar. Pode passar. Nessa outra nota, a diferença só é essa, que ele vai estar ali os valores do frete, do desconto, e aí, na final, você vai ver que vai haver divergência, porque o valor do produto vai ser um, e o valor total da nota vai ser outro, porque vai ter um acréscimo, por exemplo, do frete, entendeu? Pode passar. Documentação adicional. Essa documentação que eu vim falando até agora é a documentação básica. Mas, eventualmente, você pode ter um produto que necessita de uma documentação adicional. É o caso da obra de arte. Por exemplo, se eu vou mandar uma obra de arte, eu preciso da declaração do IFAM. É um documento simples, mas que é de extrema importância para que saia a obra de arte do país e para que entre no outro país. Para que a obra de arte ela saia do Brasil, né, esse documento ele não sai do Brasil sem o documento do IFAM. Então, a gente sempre orienta, vamos ver se precisa de algum documento extra, porque aí é onde a gente vai solicitar esse documento, vai providenciar com antecedência. No caso, por exemplo, do remédio. Digamos que eu estou mandando um remédio, eu sou pessoa física, mas estou mandando um remédio para, sei lá, uma prima minha nos Estados Unidos. Eu preciso de uma receita médica no nome dela, em inglês, em português e inglês. Né, traduzida para o inglês. Por quê? Porque é imprescindível que eles saibam a posologia da medicação. Então, todos esses documentos a gente tem que saber com antecedência, para que não chegue lá e tenha algum problema. Precisa ainda providenciar o documento do IFAM. Lá vai a pessoa atrás, tem que escanear, tem que assinar, mandar, providenciar o documento. Se a gente providencia tudo com antecedência, chega, tô normalzinho lá, não tem problema, certo?
verificar o tratamento administrativo do item no portal único do Siscomex. Isso eu faço na consultoria junto com o cliente. E caso tenha algum produto, né, persista a dúvida, no caso assim, de produtos que tem, por exemplo, precisa de alguma coisa muito específica, aí sim, o último caso é que a gente orienta consultar o despachante aduaneiro para ele poder fazer o trâmite da documentação, se for uma documentação muito difícil. Mas em 99% dos casos, a documentação é simples, precisa só que a gente se informe acerca de qual documentação é e providencia essa documentação. O do IFAM, por exemplo, a gente tira no próprio site do IFAM. Tira, assina e envia. Né? E alguns documentos a gente até nos correios já sabe qual é o documento, já mostra ao cliente, já providencia e envia junto com a mercadoria. Mas tudo a gente fazendo o planejamento antes, tá certo? Pode passar. A logística do Exporta Fácil, ela é bem mais simples, como eu já falei. Se antes a gente tinha que contratar o despachante aduaneiro, pagar a confecção de documentos, com o Exporta Fácil não precisa. O exportador ele vai preparar a mercadoria, né, fechar direitinho, endereçar, vai até os correios com a sua encomenda e os correios fazem o trâmite posterior. Cadastro no Siscomex, a fiscalização aduaneira ele vai representar o cliente, vai fazer o transporte e essas duas fases seguintes é o importador que é o responsável, pode passar. Porque ele vai se responsabilizar pela fiscalização aduaneira no destino, né, e vai receber a mercadoria. Porque o que é que acontece? A gente sempre orienta, por isso que no Expresso é o serviço que a gente mais vende, né, mais utiliza. Por quê? Porque a gente orienta ao cliente, esse importador, que ele faça o rastreamento. Porque muitas vezes a Receita Federal do país, ela apreende da mercadoria precisando de uma documentação de lá, ou ela tributa. E aí ela não informa logo ao importador. Então, muitas vezes a pessoa fica, mas não chegou aqui. Não sei, quando você tem o rastreamento completo, ele posiciona lá no rastreamento que o objeto está aguardando o pagamento de tributo. E aí você se dirige a pessoa lá, né, o importador, vai se dirigir ao órgão anuente deles e vai fazer o pagamento. Pode passar. Aí eu gostaria de chamar a atenção para algumas informações importantes, alguns procedimentos que são coisas que são simples, mas que muitas vezes elas inviabilizam o envio. Que a gente tem sentido, assim, por exemplo, tá tudo certo, aí faltou uma coisinha para inviabilizou, né? Por exemplo, a NCM. O que é a NCM? Todo produto, aí vou citar como exemplo de novo o boné, todo produto ele tem um CPF. Eu chamo CPF do produto, que é a NCM, uma nomenclatura comum do Mercosul. São 8 números. Esses 8 números, eles vão dizer que aquilo é boné na China, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo canto. Então, quando você diz, digamos, vê um produto da China para cá, era uma placa. Eu não sei em chinês, mas eu digito lá a codificação NCM, quando eu olho lá no meu computador, ele diz. Eu estou olhando lá no sistema, ele diz, isso é uma placa. Então, eu não preciso entender chinês para saber que é uma placa. Assim mesmo, é o produto que sai do Brasil. Ele precisa ter a NCM correta. A NCM vai ter que ser colocada inicialmente lá na nota fiscal. Então, já aconteceu o problema de você colocar uma NCM genérica ou colocar uma NCM que não é certamente aquele produto. E quando chega na Receita Federal, eles retornam com essa mercadoria porque dizem que é uma fraude. Ou seja, eu estou mandando boné e colocando a NCM de joia. Não pode. Eu tenho que ir com a NCM correta. Então, é importante que, de antemão, eu saiba qual é a NCM do meu produto, qual é o CPF dele. Nota fiscal nacional. A nota fiscal que a gente envia é a DANF. Lembrando que com a nota fiscal nacional não consegue enviar o produto, certo? Tem que ser a nota fiscal dizendo lá exportação. Então, a gente só vai transportar com essa nota fiscal. Objeto proibido ou restrito. Não pode esquecer de olhar lá. Meu objeto, meu produto, minha boné, é aceito na Inglaterra? Existe restrição? Existe alguma documentação para que a gente possa providenciar? Faltando documento. Por exemplo, o produto vai, como aconteceu um tempo desse, um cliente mandou uma obra de arte, ele não disse, ele disse apenas que eram fotos, mas era obra de arte mesmo. E aí, o que aconteceu? O produto ficou, a Receita Federal
solicitou o documento, ela queria devolver, inclusive, porque estava faltando o documento do IFAM. Então, era um documento simples, que se conseguia com muita facilidade, mas que embargou a mercadoria, passou uns 5 dias só na Receita Federal. Aí a gente mandou, aí depois tem o tempo deles para poder liberar. Então, assim, agiliza mais quando a documentação vai junto. Divergência de informações. Eu não posso botar, por exemplo, eu coloquei na minha caixa que vai para João, né? O destinatário na minha caixa está ali, João, e botei no nome da minha empresa, Romeica, digamos, o nome da minha empresa era Romeica. E na nota fiscal, eu tirei uma nota fiscal com o nome Romeica, a empresa, mas eu tirei uma nota fiscal no nome de Maria. Não pode. Tudo que está na nota fiscal é o que está na minha caixa também. Então, quando eu for fazer a embalagem, eu tenho que colocar endereço de destinatário, endereço de remetente, iguais aos endereços e aos nomes que estão na nota fiscal. Porque tudo isso é fiscalizado pela Receita Federal. E quando ela encontra divergência, ela cancela a exportação, manda de volta. Aí você tem que pagar a exportação de novo, porque a gente não consegue mandar mais naquele código. Entendeu? Então, isso tudo que eu estou falando é para que a exportação não seja cancelada, para que a gente vá com a exportação normal. Ter esse cuidado. Ah, mas é porque eu preciso que seja entregue a outra pessoa. Aí eu vou lhe explicar na consultoria como é que você faz a nota fiscal. Mas tem que constar na nota fiscal os mesmos documentos, os mesmos informações. Mas você vai conseguir botar, por exemplo, eu vendi para João, mas eu estou enviando para Maria. Então, tem que constar na minha nota fiscal. Tá certo? Para que não ocorra problema de devolução. Embalagem, peso e tamanho inadequados. Embalagem inadequada, que, por exemplo, pode rasgar, pode ter algum problema com aquela embalagem, eu não vou colocar. Porque muitas vezes no trâmite nacional, essa mercadoria tem problema. Então, eu não posso jamais transportar aquele produto se ele está com erro, por exemplo, no tamanho da mercadoria. Eu botei uma caixa que é acima de 1,5, de 1,50 m, né? O tamanho de um dos lados. Então, tudo isso eu tenho que observar para que minha mercadoria ela não retorne, para que quando ela siga daqui, seja tudo. Eles vão olhar, obviamente, vão fiscalizar, mas está tudo batendo com o que a lei exige, com o que a norma exige, então vai passar normalmente, não vai ter problema, certo? À frente, pode passar. E para a pessoa jurídica, nos Correios, né, a gente tem muitas vantagens. Primeiro é o contrato, pode passar o seguinte. Os Correios, eles têm contratos para a pessoa jurídica, empresa de qualquer tamanho. Pode ser a MEI, pode ter contrato conosco. E por que o contrato é bom? Primeiro, porque ele tem desconto progressivo, né? No Brasil, começa com 25% de desconto em relação àquilo que você posta à vista no balcão. Né? Se você tem um contrato, você posta com um cartão de postagem. Um cartãozinho como se fosse um cartão de crédito. Você vai até os Correios, leva esse cartão e bota a sua encomenda com ele. Então, você vai pagar de cara 25% a menos, se for mercadorias nacionais, e 5% mercadorias internacionais. Então, você já tem um desconto de cara. Vai pagar só em torno de 51 dias para pagar com a fatura, como se fosse uma fatura de cartão. E tem acesso a todos os serviços dos Correios, as ferramentas de integração também, elas são gratuitas para quem tem contrato com os Correios. Então, assim, tem muitas vantagens, né? E não tem, se você, por exemplo, a empresa pequena, eu não sei quanto é que eu vou gastar com os Correios, então você faz o contrato bronze, né? Que é o contrato que você vai fazer sem você precisar pagar contrapartida nenhuma. Ou seja, você vai pagar pelo que você usa. Se eu usei, por exemplo, se eu usei R$300 com os Correios esse mês, então eu só vou pagar R$300. Se eu usei R$1.000, vou pagar R$1.000. Se eu não usei nada, eu não vou pagar nada. O contrato ele é válido por 10 anos, né? E esse é um contrato que ele é muito bom para o pequeno empresário, porque tem inúmeras vantagens. E à medida que você vai crescendo com os Correios, você pode migrar para outros pacotes. Se você vai, por exemplo, para um pacote prata, é R$1.000, no mínimo você tem que postar por mês R$1.000, mas você já tem mais descontos, mais do que os descontos do bronze, e assim por diante. O que precisa para fazer o contrato é que tenha CNPJ, né, e certificação digital. Vamos lá, próximo.
Se você quiser pegar a simulação de contrato e de à vista para fazer a gente sempre bota, eu gosto sempre de botar os dois para o cliente entender qual é o desconto que ele vai ter. O à vista está lá no site dos Correios e com o contrato, ou me procura, ou procura um gerente dos Correios, também você vai encontrar isso lá, tá certo? Pode passar. Então, vamos recapitular, né, o que a gente viu até agora, só para a gente terminar. Quem pode utilizar o Exportar Fácil? Todo tipo de empresa. Empresa de qualquer natureza jurídica. Microempreendedores individuais, artesãos, agricultores, pessoas físicas, todos esses podem utilizar o Exportar Fácil. Pode seguir. Como é que eu posso exportar? O que é que eu posso exportar? Produtos com valor comercial, amostras, brindes, presentes, bagagem desacompanhada, sempre olhando as restrições e as proibições do país. Pode seguir. Para onde é que eu posso exportar? Para todo mundo, né? Os Correios eles exportam para mais de 190 países e muitos destinos mesmo. Então, assim, eu posso exportar para todo mundo. Vamos lá? Pode passar. A documentação mínima exigida, como eu expliquei. O conhecimento de embarque, né, que é o AWB, que eu já falei, aquele documento que o Correio vai emitir. A nota fiscal, se for uma venda, né, nota fiscal. E a fatura comercial, que é aquele documento em inglês. Basicamente, são essa documentação mínima para quem vende. Pode passar. As dimensões, no máximo 150 centímetros do comprimento e o somatório das dimensões da caixa, 280 centímetros. Os serviços, de acordo com a necessidade, vai ter o expresso, o standard e o econômico. Sempre ter por base o que é mais importante para mim. Perguntar ao seu cliente, combinar com ele o frete, você paga aqui, mas geralmente 99% das vendas o frete é cobrado do destinatário. Então, ele já sabe que vai pagar aquele frete. Você já diz a ele, olha, os preços são esses, e deixar que ele decida, mas sempre colocar para ele as vantagens dos serviços. Porque, na maioria das vezes, ele vai escolher o serviço expresso, até porque chega mais rápido e tem rastreamento total, né? Pode passar. Esses links úteis que eu estou deixando aqui, se vocês quiserem tirar foto dos links, é bom. Basicamente, são sites dos Correios, é o site dos Correios, onde a gente vai encontrar todas as informações que eu coloquei aqui, a maioria das informações, na verdade, e o site tem aqui da UPU e do Siscomex, que é onde a gente vai encontrar as informações que a gente precisa para a nossa exportação. E no mais, pode passar. Termino por aqui, né? Agradeço demais a vocês e fico aqui aberta às perguntas que vocês quiserem fazer. Espero que tenham... Obrigado, Romeica. Nada. Excelente palestra, muitas informações. Eu tenho certeza que todos que estão presentes vão abstrair todas essas informações e utilizar aí no dia a dia, até para que possa ajudar cada um a levar o seu produto para o exterior. Eu vou iniciar chamando a técnica Letícia Monteiro para trazer a primeira pergunta. Certo. Oi, pessoal. Não consegui abrir minha câmera, mas eu queria fazer uma pergunta rápida. Nos sites e e-commerce, né, a maioria das empresas que atendi, elas irão seguir e-commerce, tem aquele módulo, né, que você pode colocar lá o CEP e ter uma cotação de frete. Eu gostaria de saber se o Correios ele tem uma solução para o frete internacional. Tem sim, a gente tem sim. Tem API, preços e prazos. A pessoa coloca lá e já faz a simulação. Tem sim. A gente disponibiliza assim para o cliente. Inclusive, o cliente de contrato já sai com o seu valor de contrato lá. Perfeito, perfeito. Tem Eu sim. tenho também outra pergunta para o setor do artesanato, né, que é da Adriana Nízia.
Ela fala: trabalho com artesanato, tenho uma carteira de artesão. Eu posso fazer a exportação só chegando na agência dos Correios com as informações e a mercadoria. E o pessoal, ele faz a documentação por mim, no caso, o preenchimento daquele formulário, tudo mais. Faz assim, sabendo que antes, por exemplo, é interessante que ele já providencie. Geralmente o pessoal manda para mim, para providenciar a invoice, né? A invoice, porque a invoice é um documento que é de responsabilidade do exportador. Mas, é assim, a gente também emite a invoice, né? E precisa que ela tenha carteira nacional de artesão, né? Se ela não tiver nota fiscal, não for enviar para nota fiscal, tem que ter a carteira nacional. O trâmite é um pouco mais trabalhoso para quem vai enviar sem a nota fiscal. Precisa a gente comprovar algumas coisas junto ao setor internacional, mas a gente consegue enviar sim. Perfeito, Romeica, muito obrigada. Nada. Obrigado, Letícia. Obrigado, Romeica. Eu vou chamar agora o nosso apoio técnico, Alberto Lisboa, para fazer uma pergunta também que veio do chat. Certo. Então, primeiramente, agradecer a palestra, viu, Romeica? Acho que supriu todas as expectativas, muito boa mesmo. Vou fazer aqui a pergunta da Expresso Raiz, né, que o empresário é o Emerson Ramon. Então, ele fala que trabalha com produtos agrícolas, né, como macaxeira, batata, etc., que são embalados a vácuo, e fala que eles serão enviados por container. E ele pergunta se seriam esses mesmos procedimentos para o envio, nesse caso dele. Não, se ele vai enviar por container, não é pelos Correios, né? Ele deve enviar para outro operador. Então, tem que ver, por exemplo, se é marítimo, né? Então, como é que vai ser? Porque a documentação para o modal aquaviário ela é diferente, não é a WB, é outra documentação, entendeu? Mas vai ter alguns procedimentos a mais. A gente precisa ver as restrições do país, tudo do mesmo jeito, a gente precisa observar. Só que precisa ver o modal que ele vai utilizar. Se existe alguma coisa, alguma restrição a mais no modal, entendeu? Perfeito, obrigado. Nada. Obrigado, Alberto. Obrigado, Romeica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença da Romeica. Agradecer tudo que foi passado, todas as informações. Lembrando, Alberto, de colocar, por favor, aqui o formulário de presença, para que todos que estejam presentes aqui possam registrar a sua presença, né? E agradecer novamente, Romeica, a sua aceitação para vir, né, fazer essa palestra, passar essas informações importantíssimas. Vamos enviar, né, o link de gravação para todos os inscritos, então fiquem tranquilos. E também a apresentação, eu vi que tem a Francisca Oliveira perguntou aqui, né, se vai ficar gravada, o Elias, se a gente iria disponibilizar a apresentação, então a gente vai sim disponibilizar e vai enviar por e-mail para todos. Então não deixem de colocar, né, a sua presença, né, no formulário que está aí no chat. E já deixando aqui o convite, né, para as próximas capacitações do PIEX. Como nós estaremos até dezembro, então, com certeza, teremos novas oportunidades de qualificação e espero que todos vocês estejam presentes novamente. Mais uma vez, Romeica, estamos à sua disposição. Se você quiser dar as palavras finais, fique à vontade, mas o nosso sentimento é de gratidão para contigo, né, de ter aceitado esse convite e ter trazido essas informações para os nossos empresários, profissionais da área de Comex, estudantes, enfim. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Paulo, e todo o pessoal da PIEX, né, que a gente tem trabalhado conjunto. É um projeto assim que eu acho magnífico pelo fomento da cultura exportadora mesmo no país, né, e também do desenvolvimento das empresas do Brasil, né, principalmente o artesão, a microempresa. E também dizer aqui, tá aqui os meus contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa dos Correios, né, nessa área de logística, de exportação, estou à disposição. Hoje eu sou responsável pelo setor internacional aqui no Rio Grande do Norte, onde eu estou, e também na Paraíba.
Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Se for exportar pela primeira vez, se estiver interessado em fazer o contrato, se quiser algum detalhe de consultoria, estou à disposição também para fazer, para que a gente possa fomentar cada vez mais esse mercado, né, e mais empresas possam entrar no mercado exportador. Eu agradeço demais ao convite e fico à disposição de vocês sempre. Obrigado. Obrigado a todos, tá? Já convidando para as próximas capacitações do PayEx. Sigam as nossas redes sociais e nos encontramos na próxima oportunidade. Tchau, pessoal.